Olá pessoal, eu sou o professor Alex Salim, mestre em Direito, e eu estou aqui para convidá-los a conhecer um pouco mais dessa área tão importante em concursos públicos que é o direito penal. E a ideia hoje é abordarmos o tema da diferença entre o dolo eventual e a culpa consciente. Então vamos lá para essa viagem. Antes de mais nada, eu quero rememorar e posicioná-los neste mundo, né, do dolo e da culpa. Então, só lembrando, crime é fato típico, ilícito e para alguns também culpável. A conduta está dentro do fato típico. E o dolo e a culpa são elementos dessa conduta. Então, essa visão panorâmica, né, do fato típico, ilícito e culpável e a inserção do dolo e da culpa dentro do fato típico são relevantes para entendermos o seguinte: se eu elimino dolo e culpa, eu não tenho fato típico e eu não tenho crime. Agora, indo especificamente para o dolo, né, falando de dolo e de culpa, então nós temos aí a divisão entre dolo direto e dolo eventual. Então, o dolo direto é aquela conduta dirigida para o fim específico. O agente deseja alcançar aquele resultado, né? Então ele tem a percepção intelectual e volitiva e depois dirige a sua vontade para alcançar o resultado. Isso é o dolo direto. Migrando um pouco para o dolo eventual, que é o mais polêmico, aqui o agente, embora não deseje diretamente o resultado, ele é indiferente ao acontecimento desse resultado. Ele pouco se importa com o acontecimento do resultado. Então, o que existe no dolo eventual é a indiferença, é a insensibilidade. Guardem isso, indiferença e insensibilidade. São características fundamentais do dolo eventual. Lembrando um pouco da culpa, culpa é a realização de uma conduta, mas sem a intenção de alcançar aquele resultado. O agente não deseja que aquele resultado aconteça. Embora a conduta seja voluntária, por exemplo, dirigir um veículo é uma conduta voluntária. Agora, provocar um acidente de trânsito, isso não está no âmbito da vontade do indivíduo. Então, a conduta é voluntária, porém, a finalidade se torna ilícita por 3 elementos: pela imprudência, pela negligência e pela imperícia. Só lembrando dos 3, a imprudência é a afoiteza, a negligência é a falta de cuidado e a imperícia é a ausência de habilidade técnica para a realização daquela conduta. Pois bem, feita essa distinção, vamos lembrar um pouco as modalidades de culpa. Então nós temos a chamada culpa inconsciente e a culpa consciente. A culpa inconsciente é essa culpa genérica, né? O indivíduo, ele está agindo com vontade, mas ele não deseja o resultado. Já a culpa consciente, ali, embora também o indivíduo não deseje o resultado, mas há previsão de que ele aconteça. Porém, o agente, confiando tanto na sua capacidade de evitar o resultado, ele prossegue. Ele segue na sua conduta. Então imaginem o condutor de uma motocicleta que, visualizando um grupo de crianças atravessando a via, ele imagina o seguinte: eu sou muito bom, eu sou um baita de um piloto, eu não vou atropelar aquelas crianças. Ele acelera e continua porque ele acredita na sua habilidade. E aí ele acaba provocando ali a morte ou a lesão corporal das crianças. Então vejam, essa é a culpa consciente. Qual é a grande dificuldade aqui? É justamente a distinção entre o dolo eventual e essa culpa consciente. Por quê? Porque o limite entre os dois é muito tênue, é muito frágil. É muito fácil confundir assumir riscos com imprudência, negligência e imperícia. Então, qual é a distinção aqui? Qual é a distinção fundamental? Eu já vou dar exemplos para vocês fixarem. A distinção fundamental é o desejo pelo resultado. No dolo eventual, embora ele não deseje diretamente, ele é indiferente à ocorrência desse resultado. Já na culpa consciência, ele não deseja de forma alguma e sequer assume o risco de produzir o resultado. Aí alguém pode me dizer: mas professor, e na imprudência? E quando alguém está em alta velocidade, também não está assumindo o risco de produzir o resultado? É evidente que a pessoa
tem consciência dos riscos quando ela ultrapassa a velocidade permitida. Porém, olhem só, a diferença é ele de forma alguma deseja o resultado e nem lhe é indiferente. Agora, quando alguém em alta velocidade diz assim, eu não estou nem aí se acontecer o resultado, isso é dolo eventual. Então vou dar um exemplo para vocês, meus queridos, do boteco, né? Todo mundo vai ao botequinho, toma uma cervejinha, então imaginem só. Eu estou lá com um amigo que me diz assim, Alex, você já bebeu um pouco demais, né? O que você acha de pegar um táxi? Eu viro para ele e digo, não, eu sou uma pessoa cautelosa, eu vou com cuidado para casa, eu sei que eu bebi um pouco mais, mas eu sou uma pessoa cautelosa. E no trajeto acaba acontecendo o acidente. Olhem a diferença numa fala um pouco diferente. Esse meu amigo, percebendo a minha embriaguez, diz assim, Alex, cuidado, você bebeu um pouco demais, não vai dirigindo. Eu viro para ele e digo assim, olha, é problema de quem estiver na minha frente, porque eu vou para casa assim mesmo, e se atropelar alguém, não é problema meu. Percebam que numa situação, o indivíduo de forma alguma aceita a possibilidade de que o resultado aconteça. Já na outra, ele simplesmente é indiferente. Resumindo, nós podemos dizer o seguinte, que o dolo eventual é o dane-se e a culpa consciente é o danou-se, ou seja, fiz besteira. Essa distinção, ela é importante na prática, sobretudo em casos de embriaguez ao volante, de alta velocidade, né, racha. Então eu quero trazer para vocês um pouco da jurisprudência dos tribunais superiores. Nesse tema, tanto o STF quanto o STJ vem se posicionando da seguinte maneira. Se apenas existe alta velocidade, sempre eles vêm considerando que houve culpa consciente. Agora, se existe embriaguez associada à alta velocidade, os tribunais superiores entendem que nesta situação houve sim assunção do risco. O indivíduo foi indiferente à produção do resultado, então ele agiu com dolo eventual. Então, a distinção aqui é se houve embriaguez pré-ordenada, né, associada à alta velocidade. E por fim, o terceiro entendimento que também é importante é a questão do racha. O racha é reconhecido como dolo eventual. Então, meus amigos, essa era a ideia de hoje, esse é o tema abordado, dolo eventual, culpa consciente e a jurisprudência dos nossos tribunais. Até a próxima e procurem mais o nosso material na área de virtual, ok?